Nós vamos começar, então. Deu um probleminha no dispositivo do ex-ministro Luiz Fernando Furlan, mas para a gente, eu sei que todos estão atarefados. Eu vou fazer as iniciais aqui. Presidente Júlio Garcia, deputado estadual e prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Primeiro, agradecendo muito a participação de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 16 de junho de 2020, são 17h32. O Lead Talks de Santa Catarina, com painel Como o Poder Público Pode Se Reinventar e Ser Fundamental nesse Momento de Pandemia. Participação toda especial do, como já citei, Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, do deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Antes de a gente começar, eu queria fazer algumas informações importantes. Primeiro, que pedimos que todos usem o chat do dispositivo Microsoft Teams para que possam acessar e, na sequência, fazer as perguntas. E segundo a LGPD, também informo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que esse evento está sendo gravado. Gostaria também de agradecer aí os nossos patrocinadores do LID Santa Catarina, Grupo Angeloni, Grupo Almeida Júnior, a Bertol Sociedade de Advogados, Engie Brasil Energia, Intelbras, Nelway e Porto Belo. E os nossos apoiadores, Bornhausen Zimmer Advogados, Calcard, Faial Prime Suites, Fiesc, Nova Aluguéis de Carros, Cicobi, e os nossos fornecedores oficiais, Estrutura de Comunicação, Estúdio Clipagem e um apoio todo especial da Teutech Solution. Como eu já falei, hoje é um debate informal. As nossas talks têm sido conduzidas assim. Sem dúvida, o próprio prefeito ainda há pouco estava dizendo que participou de uma outra há pouco tempo atrás, que durou quase 3 horas. A nossa ideia é que a gente possa, até às 19 horas, 1h30 no máximo, concluir aqui nossos trabalhos. A ideia é que a gente possa fazer essa interatividade. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do assunto em questão. Depois vou passar a palavra para o deputado estadual Júlio Garcia e depois para o prefeito. Acho que isso é uma dinâmica interessante. A gente tem aqui o prefeito de Florianópolis, da capital catarinense, que vem tendo destaque nacional no combate à pandemia, e o presidente da Assembleia, que, pela sua experiência como deputado, como gestor, como ex-presidente também do Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia tem feito um papel muito importante na fiscalização e na tomada de decisões muito importantes em Santa Catarina, que também tem sido destaque não só no Estado, mas nacionalmente. A gente vive um momento difícil, todos sabem disso. É um momento de reinvenção. O prefeito estava perguntando há pouco se eu estava trabalhando de home office, se eu estava no escritório, e realmente é uma pergunta curiosa, porque mudou tudo, né? Quando a gente fala todos agora estão usando essa expressão novo normal, na verdade, esse processo da pandemia pegou todos de surpresa, né? A gente vivia numa crescente interatividade e, de repente, de uma hora para outra, fomos obrigados a ficar mais enclausurados, ou de maneira obrigatória, ou de maneira necessária, mas, enfim, realmente mudou a vida de todas as pessoas. Alguns se adaptaram rapidamente, outros tiveram muitas dificuldades, e eu acho que Santa Catarina e Florianópolis, em especial, deu um exemplo para o Brasil, tem dado um exemplo para o Brasil, exatamente mostrando uma dinâmica muito audaciosa e muito diferente, né? Então, eu acho que, sem dúvida, esse exemplo que a gente dá para o Brasil, eu acho que todo mundo tinha curiosidade, por isso várias pessoas do LID pediram para a gente fazer essa participação. Nós já estamos ultrapassando em mais de 140 participantes, só para vocês terem uma ideia, muitos jornalistas do Brasil inteiro. E eu gostaria, primeiramente, de fazer essa saudação, agradecer a presença, presidente Júlio Garcia, prefeito Jean Loureiro, e que vocês pudessem ter aí os primeiros 15 minutos dessa abertura, dizer como vocês estão se sentindo, que eu acho que essa questão do feeling pessoal é uma coisa fundamental, e como realmente o poder público pode se reinventar e fazer diferente para as coisas acontecerem num momento tão delicado e tão inesperado como foi essa pandemia
que assolou e está assolando não só o Brasil, como todo mundo. Deputado? Você tem que ligar o seu microfone. Liga, tudo meio novidade, né? Boa tarde, Wilfredo, boa tarde, prefeito Jean, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande participar deste momento e discutir um tema tão atual, né, no Brasil, não é diferente em Santa Catarina. A verdade é que nós vivemos, na minha avaliação, 3 crises ao mesmo tempo. A crise da saúde, em decorrência da pandemia, a crise econômica, que decorre da crise da saúde, e a crise social, que decorre das duas. E os gestores, né, de modo especial os governadores e prefeitos, eles têm esse desafio de enfrentar os 3 problemas ao mesmo tempo. Porque se nós descuidarmos da economia, nós vamos ter uma pandemia econômica, né? Não podemos descuidar da saúde, né? E tem que cuidar também daquelas pessoas que mais sofrem, aquelas que são atingidas no primeiro momento, e enfrentar essa crise social também. Então, tudo isso é um desafio imenso, né? Que os gestores, né, como disse, de modo especial, governadores e prefeitos, passam nesse momento, né? Então, é nesse desafio que a gente vai sentindo, né, as diferenças de cada gestão, e é mais ou menos isso que nós estamos discutindo hoje aqui, né, e acho que a figura do prefeito Jean, presente aqui, ela é tão mais importante, porque ele está vivendo o dia a dia, né, e tem feito um esforço hercúleo para que Florianópolis se destaque nesse combate à pandemia, sem descuidar da economia e sem descuidar também do social. No Poder Legislativo, a gente tem um desafio um pouco menor, não menos importante, mas menor, né? Nós tivemos que nos reinventar, em primeiro lugar, no funcionamento das sessões, né? As sessões, num primeiro momento, foram sessões telepresenciais, integralmente telepresenciais. Mas percebemos, logo no início das sessões telepresenciais, que era possível discutir, debater e deliberar sobre projetos importantes para Santa Catarina através do novo sistema. Na primeira sessão telepresencial, nós tivemos a oportunidade de editar o decreto de calamidade pública, né, e criamos, no mesmo instante, a comissão de acompanhamento dos gastos do Executivo no combate à pandemia. Isso foi fundamental para que o governo tivesse mecanismos, né, de enfrentar com mais rapidez, com mais velocidade, né, eliminando parte da burocracia e facilitando a vida do governo, né. Depois nós tivemos a oportunidade de aprovar projetos, né, e os projetos de origem parlamentar ficou combinado que seriam de autoria de todos os deputados, porque estávamos tratando de uma causa comum e vivendo uma situação importante, né? Aprovamos projetos de linhas de crédito do BADESC para as pequenas e microempresas, né? Proibimos o corte de energia, água, no estado de Santa Catarina, suspendemos a cobrança de água e luz por um período dos hospitais filantrópicos e, além disso, ainda autorizamos a utilização do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, o que era proibido anteriormente, autorizamos para a compra de equipamentos. Esses são os projetos que eu considero de mais destaque que foram aprovados. Mas as atividades continuaram normalmente, até que, com um pouco mais de abertura no estado de Santa Catarina, nós também resolvemos transformar as sessões exclusivamente telepresenciais em sessões mistas. Os deputados, principalmente os que moram mais perto da capital,
ou aqueles que desejaram, né, começaram a participar presencialmente, com todos os cuidados, né, com o uso de EPIs e com todos os cuidados de distanciamento, enfim, que foram recomendados pela autoridade sanitária. No meio desse caminho, é curioso e é importante citar isso, no meio desse caminho nós tivemos um caso de Covid no âmbito da Assembleia Legislativa. E imediatamente, num domingo de manhã, fui à residência do prefeito Jean Loureiro, me aconselhar com ele sobre as providências que deveríamos tomar. E ele prontamente colocou o secretário da Saúde em contato conosco, e naquela reunião, no domingo de manhã, nós resolvemos todas as providências, depois duas técnicas, né, competentes e acostumadas a lidar com situações como essa, estiveram na Assembleia Legislativa e juntos estabelecemos as providências, suspendemos as atividades por uma semana, tomamos as providências que foram recomendadas pelo secretário da Saúde, Dr. Paraná, e pelas técnicas que aqui estiveram, e retomamos as sessões na semana seguinte, de forma mista, como nós estamos funcionando até hoje. Então, é uma experiência nova e é possível perceber que muitas coisas vão mudar no pós-pandemia, né? Muitas atividades, de modo no serviço público, poderão ser feitas na modalidade home office, né? O que vai, sem dúvida nenhuma, facilitar a vida do servidor, que tem mais tranquilidade, vai facilitar a mobilidade urbana, sem deslocamento, vai trazer economia, que é fundamental. Então, muitas coisas no pós-pandemia vão acontecer e a gente já vai se preparando para isso. A nossa experiência é mais ou menos essa, né? A Assembleia vem cumprindo o seu papel de fiscalizar. No meio da pandemia tivemos um acidente de percurso, e a Assembleia obrigou-se a criar uma CPI que vem investigando, paralelamente ao que já vem fazendo o Ministério Público, as autoridades, cumprindo assim o nosso papel de fiscalização. Então, nenhuma atividade da Assembleia ficou prejudicada, apesar de todos os cuidados que nós tomamos, com um número menor de funcionários trabalhando presencialmente, para evitar a aglomeração e que pudesse trazer novos casos de coronavírus no âmbito da Assembleia Legislativa, dando assim o exemplo e a nossa contribuição para os cuidados que vêm sendo tomados pela Prefeitura de Florianópolis, que vem agindo exemplarmente, né? O prefeito Jean tem se louvado sempre das autoridades sanitárias para tomar as suas decisões. São decisões difíceis, que muitas vezes desagradam diversos setores, mas é a forma que nós temos de enfrentar essa crise que, como disse, eu reparto em três fases, né? A fase da saúde, da economia e a crise social também, e que, como disse, repito, tem que ser enfrentada ao mesmo tempo. É mais ou menos como trocar o pneu com o carro andando, né? É um grande desafio, essa que é a verdade. Obrigado, deputado. Prefeito, antes de passar a palavra, aí parabenizar também o presidente Júlio Garcia. A atividade do Legislativo realmente também impressiona pela rapidez que conseguiu retomar as atividades de maneira remota, e também no meio de toda essa confusão como o próprio presidente falou, é uma experiência que todos estão vivendo, seja para o bem ou seja para o mal, né? De deslocamento, de tecnologia, de como enfrentar essa coisa tripartite, do jeito que ele falou, que a economia, a saúde e o social. Então, de um lado, a gente tem essa relação fiscalizadora e a relação de ajudar a continuar o Estado tocando, e de outra, que na ponta tem os prefeitos, e aí o prefeito Jean simboliza, eu acho que a maioria dos prefeitos desse Brasil, como o prefeito de Florianópolis, essa situação de, às vezes, ter que tomar decisões duras mesmo, de enfrentar determinadas situações que não estava escrita em nenhum caderninho, né, prefeito? Teve que ser, como o presidente falou, e arrumar o motor com o carro andando. Então, gostaria de passar a palavra para ti, já te cumprimentando aí pela atuação e pelo destaque, não só em Santa Catarina, como em
todo o Brasil. Aliás, fora do Brasil, outro dia eu vi uma reportagem aí da prefeitura no jornal lá em Portugal. Orgulho demais aí do trabalho que você está fazendo. Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer o convite da Lídia para estar participando dessa conversa aqui, de maneira especial, onde só as grandes autoridades têm espaço para trazer suas experiências. Eu quero, de maneira muito modesta, falar um pouco do trabalho que a equipe de combate à Covid da Prefeitura de Florianópolis vem realizando. Eu sou, na verdade, um instrumento dessa equipe, sendo a decisão final e aquele que tem que tomar, a dianteira das decisões e a forma de comunicar isso à sociedade de maneira mais transparente para ter a confiança. E o meu orgulho ainda é maior quando me coloco ao lado de um dos políticos mais experientes de Santa Catarina, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia. Tudo que o Júlio falou a meu respeito é meio suspeito dentro da nossa amizade. Na verdade, ele é um grande conselheiro, e todos os momentos que a administração precisa ter uma referência de quem já viveu momentos difíceis e importantes do estado de Santa Catarina, nós temos condição de ter uma opinião diante da experiência que ele tem, da capacidade de construção e relação. E esse momento de crise, ele talvez seja uma das pessoas mais importantes a se consultar, todos. Não apenas porque lidera os nossos parlamentares estaduais, mas pela condução dele de relacionar com todas as lideranças de Santa Catarina e do Brasil. Para cumprir o meu tempo, de maneira objetiva, eu vou falar um pouco das mudanças e do que a gente esperava isso. No dia 12 de março, nós estávamos realizando aqui em Florianópolis, no Hotel dos Ingleses, uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, com quase todos os prefeitos de capitais do Brasil, e nessa reunião o ministro da Saúde à época, o ministro Mandetta, viria falar sobre o início das ações de combate à Covid, algo ainda muito distante, para todos, estava longe na China, chegou na Europa, mas no Brasil não tinha nenhum caso em Florianópolis identificado. E me recordo que no meio da reunião começou a ter uma série de discussões, porque os casos começaram a aparecer em várias cidades. Nós tínhamos uma equipe formada aqui, liderada pelo Dr. Paraná, que é o nosso secretário municipal de saúde, e dispensa a apresentação da experiência de quem foi diretor de vários hospitais e órgãos de saúde do governo federal e do governo estadual, foi reitor da nossa universidade, coordenador do curso de medicina, e a sua experiência como uma das maiores autoridades do Sistema Único de Saúde permitiu formatar uma equipe totalmente qualificada na saúde. E daí tem uma grande diferença ter uma equipe técnica, com inteligências diferenciadas. Nós temos infectologistas aqui, o Dr. Felipe Perim, que coordenou por muitos anos essa área no Ministério da Saúde, vinha com uma bagagem de experiência tremenda. Nós temos a nossa gerência de vigilância epidemiológica, a Turana Vidor, uma das pessoas mais experientes do setor em Santa Catarina e no Brasil. Citei 2 exemplos, mas caberia citar todos que fazem parte dessa equipe. Inclusive, estávamos reunidos aqui há pouco, ficamos das 2h30 reunidos, decidindo uma série de situações que são decisões conjuntas que se faz. As decisões em Florianópolis são sempre técnicas. E recordo que nesse dia, à noite, eu me reuni com ele, onde ele falou pela primeira vez que nós teríamos que tomar as decisões relativas ao distanciamento social. Confesso que ele já tinha nos alertado que quando isso chegasse ao Brasil teria que ser feito logo no início, porque cada dia perdido poderia significar um aumento substancial do número de contaminados. E no dia 13, Florianópolis foi a primeira capital do Brasil a assinar um decreto determinando distanciamento social, proibindo reuniões, eventos. No dia 16 proibimos as aulas, por aí foi. Vocês devem imaginar como foi esse meu primeiro final de semana, onde todos que achavam, alguns, que eu estava tomando decisões sem nenhuma razão de ser, que eu estava inviabilizando a cidade de Florianópolis, que eu ia jogar fora todo o meu projeto político, uma carreira política, uma decisão que não tinha nem pé nem cabeça. Nós tivemos que reunir com cada segmento para explicar a importância disso. Na semana seguinte, outras cidades começaram a acompanhar, onde o governo do estado, posteriormente, a partir do dia 17, anunciou o decreto e, posteriormente, tivemos a quarentena determinada na nossa região. A partir dali, foram uma série de medidas difíceis, já sabíamos que tínhamos que estar preparados para uma guerra, e para estar preparado para uma guerra, você precisa ter uma capacidade de comunicação muito boa,
estabelecemos um canal muito franco com a sociedade, deixando claro, com dados técnicos de cada decisão que era tomada, e fomos gradativamente implementando. À medida que as praias iam enchendo, isso não era possível, a gente proibia o uso das praias, né? Fomos determinando o uso da máscara. Me recordo quando nós determinamos o uso da máscara, vários estados disseram que tinha estudo que não precisava, e logo depois voltaram atrás e entenderam que ela era fundamental, e Florianópolis se transformou numa marca nacional disso. Na questão logística, para uma guerra, você tinha que se preparar de maneira qualificada. Eu lembro que nós compramos, muita gente ficava dizendo, o governo federal vai enviar. A gente ficou, não chegou quase nada do governo federal até hoje. Quem esperou perdeu muito tempo. Nós utilizamos recursos próprios, adquirimos uma superestrutura. Me recordo que tínhamos mais de 500 mil de máscaras no início, quando ninguém tinha máscara para utilizar, o mais básico, né? 3.700.000 luvas, 70 toneladas de álcool gel, né? Mais de 100 mil jalecos para a utilização dos profissionais. E a decisão fundamental da compra de testes na fase inicial. Isso foi um diferencial tremendo para a cidade de Florianópolis. Conjunto com isso, tivemos, vamos dizer assim, tudo se programa para acontecer na hora certa, né? Deus não faz as coisas à toa. Florianópolis vinha se programando para instalar um serviço de atendimento pré-clínico, que na campanha foi conhecido por todos como Alô Doutor. Depois se transformou no Alô Saúde, que passou por várias etapas, né? O prontuário eletrônico, a qualificação do pessoal, a transformação dos algoritmos do Reino Unido para ser adequados à realidade brasileira. E em janeiro nós agendamos para o dia 16 de março o início das atividades. Com o advento da Covid, nós adaptamos em poucos dias, e no dia 16 nós já começamos o primeiro atendimento pré-clínico e serviço de telemedicina do Brasil. Tanto que o Ministério da Saúde nos visitou, ele está até hoje buscando a elaboração para implementar isso, não é fácil fazer de imediato. Você imagina quantos pontos de atendimento, né? No primeiro dia nós tivemos aí mais de 10 mil chamadas. Tivemos que limitar ao DDD de Florianópolis, porque ligavam do Brasil inteiro, não tinha uma ansiedade por informação no que se pretendia. Hoje nós estamos falando de 60 mil pessoas que deixaram de ir até as unidades de saúde. Dessas, né, pelo menos 10 mil idosos, que são mais vulneráveis, tendo a doença, se ficar numa situação mais grave, chegar a óbito. Evitaram de ir até a unidade contaminar ou ser contaminados. Você imagina a quantidade de pessoas com casos suspeitos que ligaram para a saúde e deixaram de sair de casa para buscar uma unidade. Nós já tínhamos uma estrutura de atenção à saúde que é reconhecida desde 2018 como a melhor do Brasil pelo Ministério da Saúde. Estamos 100% de cobertura de equipes de saúde da família. A nossa cobertura, ela utiliza um número menor de pessoas, a recomendação do Ministério é uma equipe para cada 3.500, nós utilizamos uma equipe para cada 2.500 pessoas, que dá um atendimento mais qualificado, e a partir dali nós começamos a identificar várias situações. Nós tínhamos a situação, por exemplo, do aeroporto Hercílio Luz, que era uma porta de entrada, o coronavírus é um vírus que veio, né, dos ricos, que viajavam para o exterior, a chegada começou dessa maneira. Então, tivemos a primeira barreira sanitária em todos os aeroportos do Brasil, foi aqui no Aeroporto Internacional, e o primeiro aeroporto a fazer testes no aeroporto. Vocês imaginem que nós identificamos médicos que estavam chegando em Florianópolis para ir para o plantão, e nós identificamos como positivo, e felizmente colocamos eles em isolamento. Mas nós começamos esse período de março com um fator de transmissibilidade, né, uma taxa de transmissão, chamado R0, R equivalente aí, de 3,4. Isso significa que cada pessoa transmite para cada 3,4 pessoas. E significa, de maneira prática, em poucas semanas, de colapsar todo o sistema de saúde de Florianópolis e trazer um número de mortes gigantesco. Naquele momento, era necessário tomar medidas duras. Existe uma referência científica na Universidade de Stanford, um artigo publicado por um cientista, Thomas Poeio, que chama The Hammer and the Dance, o martelo e a dança. E ele explica, nesse momento, que é necessário, nesses picos da doença, do início, dar uma verdadeira martelada, que é realmente tomar medidas radicais de distanciamento social que garantem o fator de transmissibilidade chegar
abaixo de 1, onde consegue-se ter o controle, e a partir dali começa uma dança, você começa a flexibilizar, ele sobe um pouco, segura outras atividades, ele desce, e Florianópolis vem vivendo essa dança hoje, né, desse controle. Porque a doença, nós ainda não temos cura da doença, nós vamos conviver com ela por um bom período, provavelmente até ter a vacina. Então, aprender a conviver com ela é garantir, no momento correto, as flexibilizações com base em dados estatísticos para efetivamente começar a ter um resultado melhor. Como estou falando para uma plateia qualificada de empresários do nosso país, nos cabe dizer que essa dita guerra de economia e saúde ela não existe. O maior aliado da economia é a saúde nesse momento. E identificar que aqueles que não tomaram medidas adequadas são aqueles que demoraram mais para sair da crise econômica. Aqueles que não tomaram medidas corretas e na hora certa tiveram a economia muito mais afetada. Aqueles que flexibilizaram de maneira a não levar em conta dados técnicos, logo na sequência voltaram a restringir ou fazer lockdown. E para a economia, essa diversificação de abre e fecha, ela é infinitamente mais nociva do que fazer o distanciamento e, posteriormente, de maneira gradativa, ir fazendo a flexibilização. Nesse ponto, por essas decisões técnicas, Florianópolis acabou sendo referência nacional porque conseguiu flexibilizar controlando os números. Você vê que em Santa Catarina nós fomos a última cidade a abrir o comércio e uma das únicas de grande porte que não aumentou de maneira imediata, não teve efeito a abertura do comércio nos números de maneira imediata. É óbvio que toda flexibilização ela amplia os números. Nós vamos passar por um grande desafio amanhã, que é ter o início do transporte coletivo. No momento difícil, que nós estamos em crescimento, né, o correto seria nós não flexibilizar enquanto não estivesse decaindo. A gente sabe que é difícil ter essa convivência entre todos, mas estabelecemos, ao invés de liberar direto naquela ânsia de ter o transporte, atender, dar mais volume de pessoas no comércio, nas ruas, a gente fez de maneira adequada, no momento correto, seguindo um cronograma. Nós temos o protocolo mais rigoroso de todo o Brasil. Além de ter avaliação médica dos profissionais, motoristas e cobradores, eles têm testes laboratoriais, não é o teste rápido, é o que identifica no início a doença, aonde está em fase de transmissão, para não acontecer. Vocês percebem que os primeiros números, nós já tínhamos 3 motoristas que iriam trabalhar, que estavam contaminados em fase de transmissão, transporte coletivo, já foram retirados. Todos aqueles que tiveram testes inconclusivos, em torno de 30, também foram retirados, não vão estar trabalhando. Mais do que isso, a menor ocupação de frota de todo o país, com 40%. Nós temos uma condição de apenas segunda a sexta-feira, por 2 a 3 semanas, em fase experimental, para ver se isso vai afetar. Proibir qualquer tipo de alimentação para a pessoa não tirar a máscara. Um estudo recente da Universidade Americana aponta a capacidade, né, das partículas virais ser transmitidas. E, obviamente, que os formatos apresentados identificam formas de prevenção para se atuar. Além de usar a tecnologia da nossa região, uma startup daqui que desenvolveu um check-in, que não é obrigatório, que as pessoas podem fazer, que vai nos auxiliar na área epidemiológica. Porque quando identificar uma pessoa contaminada, se ela usa o transporte, todos que fizeram o check-in serão chamados para ser testados e verificar se houve uma transmissão nesse período. Tudo isso são desafios difíceis. Eu volto a dizer, nós não vencemos a guerra, o momento ainda é muito difícil. A nossa taxa de transmissão nos leva a uma tendência de crescimento e conseguir trabalhar isso com flexibilizações depende muito da cooperação da sociedade. Por tudo isso, quero dizer que nós chegamos a ter, hoje temos, a menor letalidade de todas as capitais do Brasil, senão a nossa letalidade, próximo de 0,8, 0,9, ela é mais baixa que a Alemanha, que tem a menor letalidade dos países que iniciaram da Europa em uma referência de saúde pública em todo o mundo. Assim como os testes, que nós realizamos em grande quantidade, as cidades geralmente testavam os casos graves em hospitais. Nós começamos a testar todos os casos suspeitos e leves. E mais do que isso, nós testamos também os contatos das pessoas.
que faz com que 20% aproximadamente dos identificados como contaminados sejam pessoas que nunca tiveram sintomas, mas conseguimos tirar de circulação para não transmitir para outras. Recentemente, nós tivemos um supermercado em Florianópolis, um hipermercado, que foi identificado um surto lá, com 12 pessoas que tinham sintomas, que foram testados positivas. Nós imediatamente temos um protocolo que outras cidades não têm, mas nós fechamos, interditamos o supermercado, é feita a desinfecção, a partir da infecção pode reabrir, mas todos os 500 funcionários foram isolados e testados. Em torno de 70 estavam contaminados com condição de transmitir. Se Florianópolis não tem esse protocolo, você imagina 70 profissionais no supermercado transmitindo. E isso já aconteceu em 3 supermercados de Florianópolis que tomamos os mesmos procedimentos. Ou seja, são medidas fundamentais, e eu vou encerrando em 1 minuto no meu tempo, para ser rigoroso aqui com o nosso coordenador Wilfredo Gomes, falando que nós temos uma grande expectativa da retomada econômica de Florianópolis. A tendência de cidades que tiveram capacidade de controlar e regras sanitárias e um comportamento exemplar da população, que saíram de maneira gradativa, vão ter uma retomada da economia muito mais forte e uma referência turística muito mais forte. Vocês imaginam o desejo, as pessoas já estão com desejo de vir Florianópolis morar aqui. Você imagina ter a chance de passar férias, de investir, de estar na nossa cidade. Então, diante de todas as dificuldades que nós nunca desejávamos, infelizmente tivemos alguns óbitos, mesmo sendo a cidade com a menor letalidade de todas as capitais do Brasil, mas a gente quer ver em tudo isso uma oportunidade. Ontem, quando eu realizei a reunião do colegiado virtual, ela começa às 6 da manhã, como eu fazia antes, às 6 da manhã. Ou seja, nós não mudamos os nossos critérios. Os programas e obras estão sendo retomados em todas as áreas. Nós estamos com condição de seguir os nossos programas, mas temos como foco principal a Covid. Se teve uma paralisação como da CONCAP ontem, nós conseguimos uma decisão, né, em poucas horas junto ao Tribunal de Justiça, entendendo que não era momento, e em seguida, né, houve a decisão para o retorno ao trabalho. Ou seja, há uma união entre todos, e nesse momento eu vi o Nizam Anais, numa entrevista na CNN essa semana, talvez alguns assistiram, né, onde ele fala, olha, gente, esquece essa questão de ideologia, de partido político, de briga, vamos combinar para brigar depois. Agora é hora de união, é hora de a gente preparar a nossa árvore de Natal, que é a nossa árvore da felicidade e da esperança, de controlarmos até outubro para chegarmos no verão, que é a alta temporada, com o retorno de investimentos com a doença controlada. Para isso, vamos ter que ter sacrifícios agora, e não vamos negar de fazer, sempre embasado em decisões técnicas. Maravilha, prefeito. Mais uma vez, parabéns aí. Sem dúvida, acho que a gente vai ter bastante coisa ainda para trocar ideias aí, para perguntar. Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas já está chegando algumas perguntas e eu também estou muito curioso para saber como é que está imaginando os próximos 6 meses ou até esse sonhado Natal da Esperança. Mas, presidente, me conta uma coisa. Além do trabalho fiscalizador que a Assembleia tem, onde os deputados têm feito esse trabalho, como que a Assembleia tem ajudado, ou tem percebido, ou pode contribuir ainda mais para essa relação da retomada econômica? Né? A gente vê que é um dos problemas, a gente falou de saúde, né? Economia e social. Saúde, eu acho que as prefeituras, até seguindo muito exemplo de Florianópolis e da própria cultura de Santa Catarina, por serem municípios menores, estão conseguindo, de alguma maneira, administrar. Mas essa relação economia e social, ela é uma relação que preocupa muitas pessoas, né? A questão dos impostos, a questão de como retomar isso. Eu sei que eu volto a dizer, ninguém tem bola de cristal aqui, tem muito, né? A gente está fazendo quase que um erro e acerta, né? Porque querendo ou não querendo, é uma novidade para muita gente e para os legisladores como vocês também. Mas o que a Assembleia tem feito e o que ela imagina que possa ainda contribuir nos próximos meses para essa relação, além de fiscalizadora, da questão da economia e do social em Santa Catarina? Olha, eu acho que nós fizemos o que o Jean citou, que o Nizam Anais, na entrevista dele, propôs, né? Que esqueçamos as diferenças e divergências políticas, né? E deixemos essa discussão
por um momento mais adequado, ou seja, pós-pandemia. Vamos primeiro cuidar da pandemia. E acho que a Assembleia fez isso em relação ao governo do Estado. Nós vimos num clima relativamente belicoso entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas sempre num nível respeitável. E a partir do momento da pandemia, houve um espírito de colaboração muito grande da Assembleia em relação ao Executivo. No que se refere às questões econômicas, essas iniciativas elas são muito mais do Poder Executivo do que do Poder Legislativo. Mas eu posso garantir que tudo que o governo precisou da Assembleia Legislativa, nesse período, a Assembleia esteve presente de forma rápida, respondendo imediatamente ao que o governo precisou e vai continuar assim até a gente chegar a esse dia que possamos comemorar o dito Natal citado pelo Nizam-Guanais, com o fim dessa pandemia que atingiu a todos. Eu acho que esse é o papel que nós devemos exercer nesse momento. Os líderes têm que, nesse momento, ter bom senso, responsabilidade, respeito, né, e atitudes consequentes, né, a exemplo do que vem fazendo o prefeito Jean, enfrentando com coragem, né, tomando medidas embasadas nas decisões das autoridades sanitárias, ou sugestões, né, quando ele diz que é apenas um colaborador do processo, na realidade, ele é o líder do processo. Essa que é a verdade. E um líder, nesse momento, tem que ter esse comportamento, essa visão. E a Assembleia tem se comportado assim, e eu não faço exceção. Os 40 deputados têm tido a mesma visão e o mesmo espírito colaborativo, com os projetos que eu já citei há pouco na abertura e com todas as ações necessárias, inclusive doando recursos da própria Assembleia para compor os recursos da saúde estadual, a exemplo do que também fizeram o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Esse é o espírito colaborativo, né, que preside as relações no estado de Santa Catarina. Maravilha. Prefeito, muitos aqui a gente tem recebido perguntas, e o senhor já tocou nessa questão da retomada amanhã do transporte coletivo, de todas as precauções que já foram feitas. Mas qual é a sua expectativa? Acha que pode realmente ter um rebote de novos, muito mais casos? Como que isso pode ajudar dentro dessa planejamento, a retomada da economia e melhorar o ambiente social aí, que também é uma preocupação grande, sem dúvida, das pessoas aqui em Florianópolis e toda a região? Bom, nós estamos fazendo esse protocolo que vai minimizar consideravelmente os riscos. Agora, toda flexibilização, ela gera aglomeração, gera contatos, e gerando contatos, inevitavelmente, gera mais casos. A gente tem que ver se esse aumento de casos está dentro de um controle, que nós não podemos fazer um libera geral e perder o controle, e daqui a pouco eu tenho que fazer um fecha geral, né? Porque eu perdi o controle. Eu avisei em muitas oportunidades, quando nós seguramos um pouco mais o comércio, né, quando trouxemos regras mais exigentes, que eram necessários para o próprio bem da economia local. Nós temos já, que eu estou até discutindo aqui agora, porque amanhã algumas empresas intermunicipais, elas não vão ser autorizadas a funcionar, porque elas não seguiram todo o cronograma. O plano que nós estabelecemos e exigimos dele de protocolos, algumas entregaram hoje. Nós não temos nem condição de vistoriar e conseguir acompanhar. Então, essa cautela no funcionamento é que garante, né, minimizar esses riscos. Nós sabemos que esses números vão subir com a liberação do transporte. Agora, nós vamos, de pouco em pouco, entendendo que podemos assumir uma vida normal, né, mas cada passo vai ser feito de uma única vez. Eu tenho pedidos mais diversos para liberar tudo aqui. Nesse momento, não é hora de liberar geral. E eu quero dizer que eu não tomo decisões por pressão e nem tomo decisões para ganhar aplauso. As nossas decisões são tomadas de maneira técnica e vão continuar sendo feitas dessa forma. E eu quero dizer que esse sentimento é um sentimento que tomou conta dos poderes. O presidente, deputado Júlio, falou muito bem dessa atuação conjunta. Aqui na Câmara Municipal não foi diferente.
mas eu tenho que destacar a atuação do Ministério Público Estadual, que vem sendo um parceiro fundamental no auxílio da tomada de decisões, nas fiscalizações para que a legislação seja cumprida, na orientação dos nossos limites até onde podemos chegar para se realizar, o próprio Poder Judiciário no entendimento do respaldo necessário quando se tem dúvidas ou lides discutidas, não é a lide de liderança, lides de debate, né, para que possam ser executados. O Tribunal de Contas vem sido fundamental, né? Você vê que o Tribunal de Contas me passou uma recomendação para controlar as contas para chegar até o final do ano. Florianópolis adotou um contingenciamento de 70% de todas as áreas que não são áreas essenciais, saúde, assistência, segurança e área de assistência social e de... essas que eu falei, essas que são apresentadas, que são as triviais, e a CONCAP, que é a limpeza urbana, desculpe. Essas áreas nós mexemos, todas as áreas nós contemos. Eu fui para um debate, nós não temos como pensar hoje num reajuste a mais de 4%. Nós estamos fora da realidade. Nós temos que chegar até o final do ano, entendeu? Com todas as contas, e Florianópolis vai chegar com todas as contas em dia, pagando os fornecedores, pagando os salários em dia, né? Mesmo com uma queda brutal de arrecadação. Agora nós vamos discutir meios de continuar as obras. Continuidade dos programas, renegociação de pagamentos de financiamento de governos anteriores para poder manter os nossos nas contrapartidas, né? Justificar formas de redução desse custeio da máquina pública, que é alto, resoluções quando nós temos que cortamos todas as gratificações, formatos, né? Até para dar o exemplo, cortamos aqui o próprio salário, né? Foi reduzido com uma maneira muito mais simbólica, né? Para poder dar uma demonstração do que pode ser feito. Essas medidas vão permitir que o poder público, que é o impulsionador, ele também esteja à frente. Nós não queremos uma economia, imaginar que possa ser pujante, e um poder público acanhado, retraído, não gerando oportunidades, não desenvolvendo a economia. Nós agora estamos debatendo com o secretário Juliano Pires, vamos apresentar no início de julho, um dos maiores programas de desburocratização de todas as capitais do Brasil. A gente quer tentar ser número 1, abrir empresa quase que instantaneamente. Isso não é fácil, tu tem que mexer em sistemas, tu tem que conciliar com dados da junta comercial, mas nesse momento você tem que ter um programa de financiamento muito forte, intenso, você tem que ter uma capacidade de desburocratizar para estimular novamente o empreendedorismo, nós temos que ter uma capacidade de manter desde o microempreendedor individual, o seu pequenininho negócio, o microempreendedor, nós temos que ter uma condição de sobrevivência. Isso é feito apenas com recurso público? Não. Até porque não se tem recurso público na prefeitura. O governo federal pode emitir letras do Tesouro, né, se endividar, trazer dinheiro novo, conseguir apoiar como vem apoiando. Ou na área social. Não dá para pensar. Quando nós utilizamos o nosso programa de voluntariado, nós temos 8.000 voluntários à disposição para ajudar a cidade no programa Somar Floripa. Aqui estão nos assistindo, quem quiser pode estar lá. somarfloripa.com, se apresenta como voluntário. Nós temos 1.000 pessoas que estão disponíveis para fazer compra em supermercado para idosos e pessoas com doenças que não podem sair de casa. Qual é a cidade que tem esse espírito de cooperação, né? Então, a gente começa a ver, nós tivemos doações, o poder público ajudou com uma pequena parcela de empresas, de entidades, das mais diversas, né? Foram os clubes de serviços, as lojas maçônicas, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todo mundo colaborou. E a gente está atendendo hoje aproximadamente 36.000 cestas básicas para mais de 12.000 famílias com regularidade. A curva da fome tem que ser 0 em Florianópolis para atender. E a curva do empreendedorismo tem que ser maior. E eu finalizo aqui com o que sempre lembra aí o meu amigo Marcelo Petrelli, né, que ele fala que a estrutura de imprensa tem que ser mais uma estrutura para organizar. E a imprensa vem ajudando nesse sentido, né? A imprensa vem colaborando, alertando, trazendo dados, conscientizando a população. Eu sei que o prefeito tem credibilidade, o presidente da Assembleia tem credibilidade, mas é preciso ter uma campanha maciça. E todos nós que estamos aqui participando como formadores de opinião, temos que levar isso. Nós não podemos brincar, a pandemia não acabou, nós estamos em estado de alerta máximo. Se nós relaxarmos, quem vai comprometer a economia? Parando tudo de novo. Isso que a gente não quer. Por isso que essa retomada, ela depende desses critérios. E a gente vai analisando, flexibilizando e avaliando. Se for preciso, nós voltamos atrás, garantindo que a gente possa avançar posteriormente com mais força e vigor.
É isso que a gente deseja. Maravilha, prefeito. Falando um pouquinho de política, queria perguntar aí, dentro desse quadro inesperado, presidente, como é que o senhor está vendo as eleições municipais esse ano, essa movimentação do Tribunal Superior Eleitoral? Eu sei que o senhor tem, além de presidente da Assembleia, querendo ou não, né, tem essa atividade política, da boa política, e a boa política é o bom diálogo, sem a menor dúvida. E eu queria saber como é que o senhor está vendo isso, como um radar aí, de todos os prefeitos de Santa Catarina e muitos até do Brasil, pela sua participação efetiva no seu partido. Como o senhor está vendo isso? Qual seria seu desejo? Enfim, eu acho que é um momento único que também carece de lideranças como o senhor e dá essa opinião relativa a esse processo também tão importante para os próximos meses no Brasil, né? Wilfredo, a maioria dos prefeitos vão ter dificuldade de fechar as contas, né? As prefeituras, o poder público, já vinham numa situação difícil, né, antes da pandemia. Com a pandemia, com a crise econômica, com a diminuição da arrecadação, as dificuldades vão ser maiores. Eu, muito embora seja adepto à teoria de que eleição é bom, faz bem, eu acho que o momento era de prorrogar os mandatos e aproveitar, né, porque na crise é que aparecem as oportunidades. O Jean foi muito feliz, citou aqui que deseja, né, pelo que eu entendi, ele é determinado, deseja acabar com a burocracia na prefeitura. Por que não se fez isso antes? A crise é que nos faz, e nos motiva, e nos desafia para tomar essas decisões. E eu acho que o Brasil já merecia uma reforma política, né, que pudesse nos dar mais tranquilidade. Eu sou favorável ao fim da reeleição. Acho que a reeleição no Brasil foi um atraso, né? Sou a favor dos mandatos de 5 anos, né? E por isso acho que a oportunidade que nós temos de fazer uma reforma política, ela, se não acontecer, vai ser uma pena. Eu sou a favor da prorrogação dos mandatos e da coincidência de mandatos. Sei que o prefeito já pensa um pouco diferente, mas a minha opinião é essa, é uma oportunidade de fazer uma reforma política. Nós precisamos mudar o sistema político, nós vivemos num presidencialismo que só dá certo quando existe um entendimento entre o parlamento e o executivo. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação difícil nessa relação e, por isso, sempre essa instabilidade, né? Qualquer sobressalto já se fala em impeachment, né? E o ministro Barroso foi muito feliz numa entrevista dia desses, numa emissora de televisão, dizendo que quando o Constituinte esculpiu na Carta Magna um instrumento de impeachment, não foi para estabelecer ali um produto de prateleira, né, que se lance mão a qualquer situação. Então, acho que o momento é de oportunidade, né, para se fazer algumas mudanças que o nosso sistema político eleitoral tem no Brasil. É a minha opinião. Prefeito, o senhor, como foi um grande vereador, um grande presidente da Câmara, hoje prefeito, já foi deputado federal, se eu não me engano, também foi deputado estadual. Como o senhor vê essa questão política também, que eu acho que ela é fundamental aí para a gente pensar um pouco nessa relação de futuro próximo? Qual a sua posição em relação a isso? Bom, primeiro, quando eles querem discutir comigo política, eu já digo que eu estou fora, né? Meu momento agora é um momento de, como chefe do Poder Executivo, né? Muito difícil você ter uma interferência de discussões políticas onde o foco está totalmente voltado na questão da gestão do combate ao Covid. Eu não posso pensar diferente. Eu tenho uma visão que nós fomos eleitos para um mandato de 4 anos, mas entendo que se as condições sanitárias não permitirem, aí nós temos uma questão maior. Mas o meu entendimento é 4 anos. Agora, eu concordo que é necessário se ter uma reforma política com normas
né, muito claras. Muitas vezes as eleições elas interferem numa gestão, porque fica um debate mais político quando deveria ter mais tempo para as questões da sociedade de uma maneira geral. Então, eu tenho uma visão muito objetiva aqui, né? O meu foco é político. Quando dizem para mim, se quer ter opinião sobre o presidente, o governador, a minha opinião é que eu apoio toda a liderança política. Nesse momento é um momento de integração e união. Não quer dizer que as minhas opiniões são as mesmas deles, que o nosso pensamento ideológico é o mesmo, né? É que nossa visão de sociedade é a mesma. Mas eu não tenho dúvida que a visão que se tem é de que todos querem melhorar, cada um buscando da sua forma. Nós temos que pensar como um médico que atende o paciente. O médico, quando atende o paciente, ele não pergunta se ele é de esquerda, direita, qual é o pensamento, se ele gosta ou não gosta daquele governante. Ele atende o paciente porque é um cidadão que tem que salvar a vida, né? E, nesse momento, nós não podemos pensar em ter esse debate. Então, eu confesso que a gente nem acaba desfocando dessa situação eleitoral, mesmo sabendo que a gente quer a eleição, ela se avizinha, né? Que, eventualmente, eu posso participar se meu partido assim entender e a sociedade entender que cabe isso, mas eu venho com muita humildade, entendendo que tenho um mandato até o dia 31 de dezembro desse ano, que quero cumprir um mandato na plenitude. Acho que o meu grande esforço para quem pegou uma prefeitura com a pior gestão fiscal do país era conseguir dar uma reviravolta, retomar obras e investimentos, ter uma condição de liderar uma cidade, deixar um legado nesse sentido, para que possam vir outros melhores no futuro, né? O nosso desejo é sempre esse, e nós vamos estar lá para colaborar. E esse é o intuito de estadistas, né? De pessoas que pensam de uma maneira como a gente quer desejar para frente, como o deputado Júlio Garcia vem fazendo. Você vê que ele já deu muitas demonstrações como presidente do parlamento, que o posicionamento que ele toma e que a Casa Legislativa toma não leva em conta querer prejudicar ou não o chefe do Poder Executivo, um secretário de uma pasta ou outra. Ele segue na risca, né, todas as interpretações legais, as oportunidades de poder permitir que o chefe do Poder Executivo possa trabalhar, né? É um modelo, né, que serve de exemplo para todos. E acho que esse contexto de formação que é o contexto mais positivo para a sociedade. Isso acho que é uma opinião unânime, inclusive de alguns jornalistas que hoje eu falei antes de a gente iniciar, que é uma coisa muito parecida do presidente Júlio e do prefeito Jean, que é não ser oportunista. Eu acho que vocês citaram o Nizam ali, que já inclusive foi meu sócio, meu amigo, e que ele inclusive ficou emocionado no dia, né, que ele disse que viu o filho se formar por uma live, que ele jamais esperava isso, mas enfim, que era o que dava para fazer no momento. E eu acho que realmente o que a gente tem que fazer é poder contribuir de maneira virtuosa nesse momento, sem realmente ter essa chancela de oportunismo ou de não entender que a gente vive tempos de exceção que são necessários, sem dúvida, ter calma e cautela, né? Além de um bom caldo de galinha, que não faz mal para ninguém. Mas, o presidente, eu queria escutar também uma opinião de vocês sobre esse desempenho nacional. A imprensa nacional vem batendo muito aí no presidente em todas as relações. Muitas cidades no Brasil vêm tendo desempenhos muito diferentes, estados, inclusive. Como é que o senhor tem visto isso, presidente? Assim, qual a sua expectativa para esse segundo semestre? Está esperançoso? Está com medo? Qual o seu sentimento como cidadão e como político hoje? Olha, todos estamos vivendo um momento muito difícil, é um desafio, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu hoje conversei na hora do almoço com um infectologista aqui de Florianópolis, e a expectativa dele, que é um estudioso da matéria, é que nós, no mês de setembro, tenhamos o início do fim da pandemia no Brasil, né? Em relação ao desempenho do governo federal, nós não podemos comparar o Brasil com outros países. Essa comparação, comparar coisas diferentes, é muito difícil. Nosso país é um país continental. Santa Catarina é um dos menores estados do Brasil,
e é do tamanho de Portugal, que é um país da Europa, né? Então, essa comparação é muito difícil de fazer. Mas a verdade é que quanto mais sincronizadas, quanto mais sintonizadas, quanto maior a união nas ações, nos procedimentos, né, das autoridades, das lideranças, evidentemente que o combate fica menos difícil, vamos dizer assim. Então, esse espírito de colaboração deve haver entre o governo federal, os estados, os municípios, e os líderes têm que se unirem, né, para que a gente possa enfrentar a crise de maneira menos intranquila, né, e poder administrar essas três questões que eu cito sempre que nós estamos vivendo, né? A questão social, a questão econômica decorrente da crise da saúde, da pandemia do coronavírus. É a minha visão. Prefeito, além de eu queria saber, e todos também querem saber a sua opinião aí, até querendo ou não, o senhor tem uma visão política também muito abrangente, tem conexões no Brasil inteiro. Esses diversos desempenhos, né, de cidades que, como Florianópolis, tem sido exemplo e conseguiram fazer um trabalho, de algumas cidades, principalmente no Norte e no Nordeste, que em algum momento chegaram até perto do caos, eu diria, né? E essa situação nacional política, como o senhor está vendo, assim, o que o senhor poderia até talvez aconselhar, né, esses outros alcaides, no sentido de como buscar soluções rápidas e eficientes como Florianópolis aí? Eu tenho discutido muito e conversado todos os dias com os prefeitos das maiores cidades brasileiras, um pouco para entender a metodologia aplicada em Florianópolis, mas também para trocar experiências, né? Florianópolis vive um bom momento hoje, mas como falei, nós não estamos livres de daqui a pouco viver dados ruins. E se nós não controlarmos, é muito difícil. Acho que a arte de dizer não, ela foi aperfeiçoada na minha pessoa nesse período, né? Eu estou dizendo um não responsável para poder dizer um sim a favor do desenvolvimento da cidade, das pessoas, na frente. Acho que a questão do presidente da República, você nunca vai me ver fazer uma crítica dirigida a um chefe do Poder Executivo, né, sobre a responsabilidade dele. A população já está confusa, ela está desinformada. Se ela observar as nossas lideranças num debate público e numa discussão, ela vai perder referência em quem acreditar. Então, eu acho que o Brasil ganha mais e Florianópolis ganha mais se nós formos colaborativos. Por isso que o nosso papel é de ajudar o governo federal, a gente tem interagido com o Ministério da Saúde. Eu tive uma reunião recentemente na condição de secretário da Frente Nacional dos Prefeitos, junto com outros 3 prefeitos, com o ministro da Saúde, onde nós alinhamos uma série de situações. Não é fácil, efetivamente, ter um controle do país inteiro, né? Ele tem um conhecimento de logística, está tentando aprimorar, que era a origem dele nas Forças Armadas, e o nosso objetivo é utilizar o que tem de melhor. Ele tem profissionais dentro da equipe que são muito qualificados, né? Agora, temos que ter um entendimento que essa área técnica tem que, efetivamente, ser cada vez mais ouvida. A gente vem fazendo isso, obviamente, tendo parâmetros. Quando eu falo área técnica, é a área técnica da economia, é a área técnica da saúde, é a área técnica das políticas sociais, é a área técnica da segurança, né? É o componente jurídico de todas as medidas para dar a segurança jurídica necessária para ser tomada. Recentemente, nós fizemos um fluxograma dentro da prefeitura de uma utilização do combate à Covid, que nós circulamos por todas as secretarias da prefeitura, todos estavam participando. A gente está debatendo a área da cultura em meio à pandemia. A gente está debatendo a área de esporte em meio à pandemia. A gente está discutindo mobilidade. Você vê qual é a cidade no Brasil que a partir de amanhã vai modificar os seus horários de funcionamento, como Florianópolis vai fazer, com 8 grupos distintos, 8 horários de entrada e de saída diferentes, para não ter pico no transporte coletivo. Olha o amadurecimento que uma cidade teve, onde uma prefeitura apresenta isso por decreto, mas consegue discutir preliminarmente e todos vão cumprir. Você não vê um único estabelecimento reclamar. Ao contrário, ele entendeu que a participação dele é fundamental. Mas se ele vê as lideranças em conflito público permanente,
em discussão muito mais políticas ou partidárias do que, evidentemente, técnicas no momento que a gente convive, a população passa a desacreditar. E, nesse momento, a população tem que acreditar nas lideranças. Mesmo acreditar não quer dizer, né, que concordar com tudo, né, mas acreditar. Os números estão aí, são colocados, eles são verdadeiros, né, e o que nós queremos é que evitar que esses números passem a ter, né, um crescimento que a gente possa perder o controle. Nós não podemos perder o controle. Aqui no Sul, nós temos o advento do inverno, que aumenta as doenças respiratórias, a possibilidade de mais internações, de mais notificações. Nós estamos vivendo um estado de alerta. Nós precisamos disseminar isso para as pessoas. É preciso, sim, ter a colaboração. Eu não estou imune da doença e ninguém está. Eu não posso achar que eu posso estar ou aqui na festinha, aqui ou lá, porque está tudo liberado e Florianópolis está muito bom o número. Não é verdade. Não vamos jogar fora todo o sacrifício feito até agora, né? Realmente a gente tem responsabilidade de todos. E nós, como representantes da população, temos que dar esse exemplo. Acho que esse é o papel que a gente tem que fazer. Filho, vocês devem ter reparado que as perguntas que eu estou fazendo, elas já são relativas a várias perguntas que a gente tem recebido, tá? Só para não deixar acumular no final, que eu acho que é uma dinâmica um pouco diferente, um pouco melhor, para a gente deixar uma coisa mais entretida a todos as dezenas de participantes aí. Eu agora queria fazer um desafio para você, eu vou fazer um pinga-fogo com 5 perguntinhas básicas e queria que cada um respondesse antes da gente poder entrar nas considerações finais. Gostaria também que vocês pudessem mandar, antes, um grande abraço aí ao ex-ministro Luiz Fernando Furlan, que está nos assistindo, é fã de carteirinha aí do presidente Júlio e de você, prefeito. E ele acabou tendo um probleminha técnico lá, que está em home office, e aí não conseguiu resolver, mas está nos assistindo. Então, vocês podem mandar um grande abraço para ele aí, que além de ele ser um catarinense de carteirinha, ele tem sempre perguntado aí pelas ações do Legislativo, do Executivo da capital, tem sido um defensor de Santa Catarina em todos os momentos e da sua carreira. E aí depois eu faço esse meu pinga-fogo aí com 5 perguntinhas antes das nosso encerramento. Vou cumprimentar o ministro Furlan, que nos assiste, um orgulho para nós catarinenses, ele que é um empreendedor, um grande catarinense e um grande brasileiro. E dizer que é uma satisfação poder participar, ainda que tenha havido um problema, mas poder participar e saber que ele está nos ouvindo. É uma pena que nós não possamos contar com a sua experiência, né, e com a sua palavra, com os seus ensinamentos, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui. Um grande abraço, ministro. Bom, eu, da mesma forma, né, eu só quero agradecer aí, ter todos esses contatos que a LIDE tem, nos permite ter em lideranças nacionais, e o ministro Furlan, por ser catarinense, por ter uma trajetória brilhante em todo o nosso país, ele se transforma num orgulho. E ter a experiência dele, nós lamentamos ele não poder estar aqui, né, comentando, trazendo uma opinião, mas que ele possa cada vez mais levar, né, o nome de Florianópolis, Santa Catarina, né, que possa cada vez mais ser um embaixador como vem sendo aí no nosso país. Muito obrigado. Maravilha. Eu acabei de receber aqui que ele fez um vídeo e mesmo não conseguimos assistir, a gente vai botar aqui para todos que possam vir antes do nosso encerramento. Vamos lá, 5 perguntinhas rápidas. Presidente, inspiração. Respirou fundo agora, hein? Família. Prefeito, inspiração. A inspiração nesse momento é respiração. Se a gente deixar as pessoas vivas, está nos inspirando, mas a família caminha ao lado sempre. Expectativa, presidente. De dias melhores, que a gente possa superar essa fase o quanto antes e voltar à normalidade. As pessoas precisam disso. A minha expectativa é a nossa árvore da esperança, né? Está pronto, a gente conseguir superar esse período e ter uma retomada brilhante aí para a nossa Florianópolis. Qual a sua principal dúvida hoje, presidente?
A dúvida é saber quando que nós vamos ter a vacina, quando que nós vamos ter a cura, quando que nós vamos ter a certeza de que estamos livres desse coronavírus aí que atingiu o mundo todo. Perfeito. A minha maior dúvida é como conquistar a mente das pessoas para retirar essa dúvida que o distanciamento social ele é necessário e trazer essa conscientização. Eu busco a cada dia como que eu vou conseguir fazer isso para botar. É fundamental isso, eu reafirmo em todos os momentos. Muito bom. Desejo, presidente? Desejo é o mesmo da expectativa que passe logo, né? E que a gente possa superar, que as pessoas não sofram, de modo especial, aquelas que são as primeiras a serem atingidas, as mais pobres, aquelas que perderam o seu emprego, que perderam renda, e algumas até passando necessidades, né, e precisando do poder público. É para isso que deve existir o poder público, como disse bem aqui o prefeito Jean. No meu caso, o desejo é conseguir manter a serenidade, né? A gente vive um período de estresse muito grande, comandar múltiplas equipes, decisões muito difíceis a ser tomadas. Eu sempre peço que o meu desejo é que Deus possa me iluminar aí para continuar esse caminho aí trilhado em defesa da nossa cidade. Um sonho próximo, presidente. Sonho próximo que o país supere essa crise, que nós possamos ter um país próspero, com tranquilidade, né, com desenvolvimento, né, como nós já vivemos fases boas, né, sem dúvida nenhuma. É um sonho que todos possam ser felizes e que nós possamos ter uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, e que a nossa convivência seja realmente uma convivência digna da nossa existência. No meu caso, o sonho próximo é amanhã poder olhar os números e ver que eles estão melhores que hoje. E depois de amanhã, ainda melhor. É uma expectativa permanente que a gente tem, mas a gente sabe que o grande sonho que a gente tem é superar essa crise com grandes aprendizados, com o menor número de mortes possível, e que a gente possa ter uma grande retomada daqui para frente. E antes da gente finalizar, agradecer a todos aí que estiveram presentes, aí quase 1h20 aí de um papo muito legal. Mais uma vez aí cumprimentar tanto o presidente e seus pares na Assembleia, quanto o prefeito, e também cumprimentando o prefeito, todos os prefeitos de Santa Catarina, aí, que alguns sofrendo mais, outros talvez sofrendo menos, mas enfim, todos nessa irmandade de ver Santa Catarina sair disso o mais rápido possível. Presidente, quais são as considerações finais? Olha, Wilfredo, as minhas palavras são de agradecimento por essa conversa. Conversar com o prefeito Jean é sempre muito bom, a gente sempre aprende, né? Eu, como disse no início, quando tivemos na Assembleia um caso de Covid, foi a primeira pessoa que eu procurei pela sua interação, pela sua dedicação e aprendizado conquistado nesse período sobre o assunto, né? E a minha expectativa foi totalmente atendida. Volta e meia me ligam alguns prefeitos sobre algumas medidas que desejam tomar ou que estão em dúvida, e a minha sugestão é a seguinte: ligue para o prefeito Jean, porque ele respira esse tema, né? Acorda cedo e dorme tarde, sempre cuidando, está atualizado, está informado e está agindo adequadamente em favor da população. Pode ter certeza, Jean, que a repercussão desse trabalho que vem sendo realizado tem encontrado eco na população. Eles compreendem a forma como tem sido feita a comunicação da prefeitura, e a gente percebe isso ao conversar com as pessoas. Agradecer ao Lide por essa oportunidade, ao Wilfredo e todos aqueles que nos acompanharam. É um tema realmente instigante, é um tema do momento, e que todos temos que aprender um pouco com ele. E a minha expectativa, como disse, é que nós consigamos transpor essa quadra difícil da vida mundial, né, e que possamos sair dela fortalecidos, né, mas com esse espírito de fraternidade. A entrevista do Nizanguanás foi muito apropriada para o momento, que a gente possa ajudar, cada um fazendo a sua parte,
e é preciso que cada um compreenda que a sua participação é importante na construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais humana e mais igual. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Prefeito, finalizando aí, como a gente abriu com o presidente, vamos finalizar com o prefeito, suas palavras finais, suas considerações, sua mensagem para Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil. Bom, quero primeiro agradecer mais uma vez a Lídia, né, que não deixa de, não podendo fazer as reuniões presenciais, trazer grandes debates, né, à nossa sociedade. A gente começa a entender que é possível fazer eventos, novos formatos, e isso trazer uma capacidade de conhecimento ainda maior. A gente está vendo que pode aprender muito mais, né? Pode conviver mais com a família, nosso comportamento não vai ser mais o mesmo daqui para frente, nosso dia a dia vai ser diferente. E eu quero aqui reconhecer, né, no presidente Júlio Garcia, nossa referência em liderança estadual. Sei que as palavras que ele fala, eu sempre peço para dar um desconto, que é em função da nossa relação. Ele que me faz sempre ter um aprendizado, e fiquei muito honrado, deputado Júlio, de poder estar ao seu lado aqui, né, aprendendo um pouco mais nesse nosso debate, né? Ele é o nosso grande mestre aí de aula política, em todo momento a gente pode ter isso. E muito mais que isso, né, de elegância na condição política. Isso aí valoriza muito o homem público hoje, né, e as pessoas que participam da política. Eu quero finalizar trazendo uma mensagem, né, a todos os empresários que estão nos assistindo, que estão participando, agradecer essa audiência por esse período. Florianópolis, ele vem buscando ser referência com as medidas, mas eventualmente nós podemos errar, e se errar nós não vamos ter compromisso com o erro, nós vamos corrigir, né? Eu acho que nós não estamos aqui para buscar popularidade, e sim ter um resultado ao final. Nós estamos numa maratona, ninguém comemora a vitória de uma maratona nos primeiros 5.000 metros. Nós temos um desafio longo pela frente. A sociedade vai ter um novo comportamento pós-pandemia, e durante a pandemia já vem tendo. É necessário que os empresários possam se reinventar. A gente vê muitos ramos que, ao invés de reclamar, né, estão buscando novas alternativas, estão ampliando o faturamento, mesmo com todas as dificuldades, buscando novos nichos de mercado. E acredito que nós, do poder público, temos um papel de ser um facilitador, de buscar cada vez mais criar um ecossistema que dê a segurança jurídica, a condição de mercado para investir na nossa cidade. Florianópolis é uma cidade de grandes expectativas. Eu tenho uma convicção que nós vamos vencer todas as barreiras, né, e ter uma condição junto ao Tribunal de Contas de poder assinar em breve o nosso contrato da Marina da Beira-Mar, que vai ser um marco para a nossa cidade. Nós tivemos conquistas fundamentais, né, de obras estruturantes. Ninguém imaginava que Canasvieiras podia ter sido o que foi nessa temporada, e a gente começa a vencer, né, aquelas lendas urbanas de que nada era possível em Florianópolis. Tudo é possível desde que cumpra a lei, siga as regras, estabeleça um formato adequado. E acho que mesmo tendo uma interrupção nessa velocidade que nós estamos vivendo do desenvolvimento econômico da cidade, a gente vai ser o primeiro a tomar as medidas, o primeiro a conseguir ter essa retomada, e eu não tenho dúvida que Florianópolis é a cidade do futuro, né? Os gestores de 2021 terão uma responsabilidade imensa em todo o nosso país, que é, superado essa crise, ou ainda administrando um resquício da crise, entender como essa retomada pode ser, e quem vai ter a condição de estabelecer essa retomada, com a experiência necessária de trazer a sociedade a essa união, a esse diálogo de crescimento, a poder imaginar das pessoas acreditarem que é possível, sim, retomar negócios em Florianópolis, abrir novas oportunidades, ter a cidade como modelo de vida, como modelo de desenvolvimento, como modelo de turismo bem feito, de maneira profissional, e essas referências todas positivas até agora possam se permanecer para que a cidade continue tendo uma marca que sempre teve, mas cada dia busca ser melhor, poder ser uma referência em todo o país. A gente fica muito feliz quando pessoas ligam do Brasil inteiro, orgulhosos com o momento que Florianópolis vive, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente. E para isso a gente precisa do apoio de todos, aqueles que vivem em Florianópolis, que não vivem, mas torcem por Florianópolis e Santa Catarina,
que a gente possa, todos juntos, né, Prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, né, o nosso Congresso Nacional, o Executivo Federal, somar forças, né, conjunto com todos os poderes para sobrepor isso. Eu acho que está sendo um grande desafio de quebrar barreiras, de quebrar paradigmas e mostrar que o que nós mais desejamos e preservamos é a vida das pessoas e uma retomada retumbante, que é o que a gente deseja para Florianópolis. Que eu acho que é o desejo de todos que participam do LIDE também. Por isso, obrigado mais uma vez ao deputado Júlio Garcia, nosso presidente, e a você, Wilfredo, e a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Olha, mais uma vez eu queria agradecer a todos. Foi uma participação muito bacana do presidente deputado Júlio Garcia. Prefeito, mais uma vez aí, orgulho de ser catarinense, de morar em Florianópolis. Quero dizer que tem muitos amigos do Brasil inteiro. Eu acho que eu trabalho como RP de Florianópolis umas 2 horas por dia, prefeito, respondendo pergunta, gente até do mundo me ligando aí. E digo mais, muita gente, como o senhor falou, querendo vir para cá, já vindo para cá, tentando realmente poder ter a convivência com a natureza, com a cidade, com esse momento difícil, mas que Florianópolis está conseguindo superar e as pessoas estão reconhecendo isso. Isso que eu acho que é o mais importante, reconhecendo o trabalho, a dificuldade, mas sabendo reconhecer que Florianópolis e Santa Catarina tem sido muito diferente nesse momento. Mais uma vez, agradecer a todos os filiados do LIDE, nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Como o senhor falou, vamos dar as mãos agora e realmente que Deus nos abençoe e que a gente consiga vencer todas as etapas daqui para frente. Obrigado, sucesso amanhã na reabertura, prefeito, do transporte coletivo e até nosso próximo evento do LIDE. Será que vamos conseguir botar o vídeo do... Vamos ver se vai entrar. Ela é fundamental aí para a gente pensar um pouco nessa relação de futuro próximo. Qual a sua posição em relação a isso? Bom, primeiro, quando eles... Boa tarde a todos. Olha, eu não sou nada moderno, eletrônico, e é por isso que eu estou aqui tentando participar desse LIDE Talks de Santa Catarina. Mas eu queria mandar uma mensagem muito carinhosa para vocês todos associados do LIDE, em especial ao Wilfredo e também ao nosso prefeito de Florianópolis, cujo trabalho eu tenho acompanhado aqui à distância. Então, um grande abraço a todos e olha aqui, me desculpem a falta de capacidade tecnológica. Fica num debate mais político quando deveria ter mais tempo. Abração para todos.